irmãos, vamos continuar hoje com Provérbios 6. E Provérbios 6 nos traz algumas advertências. Salomão continua falando ainda aqui, através da inspiração de Deus, que precisamos observar lições da vida diária. E eu gostaria que cada um de vocês lessem com atenção no dia de hoje essas explicações de uma vida diária com resultado, com prosperidade. E o primeiro conselho que Salomão dá, e o primeiro versículo ele diz assim: meu filho, se aceitou ser fiador de seu amigo e se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu na armadilha por causa de um acordo feito e se está preso por suas palavras, siga meu conselho, livre-se desta obrigação. O profeta ele fala que quando você é fiador de alguém, às vezes alguém lhe procura para você afiançar, né? Um cartão ou um banco, e você termina indo lá. O sentimento que você deve ter de quando você empresta é de doar aquela pessoa. A pessoa pode lhe pagar depois, mas não tem bênção em quem empresta dinheiro a juros. Não tem bênção em quem extorque das pessoas, né? Não há bênção em você ser fiador de alguém. Aquela pessoa está endividada, você vai ali no banco e vai se colocar como fiador. E às vezes o bom é resolver aquela situação, ensinar a pessoa a resolver a situação. Então, ele diz, livre-se desse compromisso, vá lá e resolva esse assunto. Porque às vezes você pode bagunçar sua vida inteira por conta de uma fiança, uma aliança que você faz com a pessoa. Você vê que no Provérbios 3, coisas que Deus odeia, né? No 3 ele fala, pessoas violentas. Deus odeia pessoas violentas. No 6 ele diz, eu odeio altivez, pessoas que se acham melhor que as outras, pessoas mentirosas, homicidas, né? Você tirar a vida de alguém é realmente uma grande maldição, e essa maldição ela se estende para os seus descendentes, né? É muito importante você observar isso. As artimanhas é aquele jogo que você faz para levar vantagem. Você compra de R$10 uma pessoa apertada e vende por 20. Quer ver uma coisa interessante? Aí ele ainda fala, ansiedade por agir mal, você tem muita pressa, ansioso demais, faz tudo sem pensar, termina se prejudicando. Dá falso testemunho dizendo que viu uma coisa que não viu. Se houve uma história e diz, não, eu estava lá, eu vi. Não, foi, eu vi, eu estava mesmo. Você não estava nada, mas você é aquela pessoa que fala o que não viu. Ouviu alguém contar, né? Teve ali um acidente e morreu 2. Rapaz, 2 não, foi 4. 2 estavam embaixo da rua. Mentira, ele ouviu alguém contando, ele não estava no lugar. Mas ele levanta, né? Fala falso testemunho. Incitar discórdia entre pessoas. Sabe aquela pessoa que tem o prazer de fazer confusão? Uma das coisas que acontece muito nos relacionamentos, nos casamentos, é quando os filhos casam, as mães ainda querem ter poder sobre os filhos. E geralmente elas criam aquelas situaçõezinhas. E não é só sogra, não, sogro também, mãe, sei lá, de um modo geral. E excita. É como se fosse uma dopamina para aquela pessoa, um prazer. Tem gente que não tem prazer usando droga, bebida, tem gente que tem prazer em ver um brigando com o outro. Enquanto não vê uma briga, não... E aquilo passa um legado para a família, para pai, para filho, para tudo, e continua aquilo acontecendo. Então Deus diz que ele não gosta, né, de pessoas que usam de artimanhas. E eu vou voltar contando a história. Uma certa feita nós estávamos em um aconselhamento e uma pessoa tinha se suicidado numa cidade em São Paulo. E essa pessoa morreu dentro de um apartamento. E tudo aquilo que estava dentro daquele apartamento veio e foi dividido na casa de 5 irmãos em outra cidade. Todas as coisas que foram acontecendo, aquele filho, né? Ele tinha um problema com a sexualidade dele, resolveu ir para São Paulo, lá ele prosperou, enriqueceu, e durante 21 anos, observe bem, durante 21 anos, esse jovem prosperou e ganhou dinheiro. Comprou um belo apartamento e aí se apaixonou por um outro jovem que acabou dentro da empresa onde ele trabalhava, na multinacional. E esse gerente não quis mais, era casado, não quis mais se relacionar com ele e acabou o relacionamento. Ele foi lá e se suicidou. Observe que coisa, uma história triste de se contar. E assim que ele morreu, a família que não gostava dele, que não tinha nenhum tipo de relacionamento, como ele não casou, não tinha filhos, foram até lá, trouxeram, né, dinheiro, conta de banco, receberam todos os bens, venderam essa casa, dividiu o dinheiro por 5 e junto com isso
todos os móveis. A Bíblia diz que quando você faz coisas erradas, você perde, né? Quantas vezes você vai ver uma pessoa muda de cidade por causa de uma situação, por causa de uma briga, por causa de um suicídio, um assassinato, e ele larga tudo, vende tudo barato. Você já deve ter visto na sua cidade vários prédios, apartamentos, edifícios que são vendidos com preço de banana, de pichincha. Isso também não é bom. Quando você pega algo na mão de alguém, que essa pessoa viveu uma situação e você se aproveita daquela oportunidade. Ó, fulano separou da mulher, tá apertado aí, ó, tá vendendo tudo dentro de casa, vendendo tudo barato, é geladeira, fogão, é mesmo, é. Aí o cara tá lá desesperado para vender uma geladeira de R$1.000, você chega e diz, ó, eu te dou 500, quer? Se quiser, vai agora, né? Ou pega ou larga. Às vezes acontece isso. E olha o que aconteceu com esse rapaz. As coisas vieram para a casa dos 5 irmãos e começaram a acontecer situações isoladas. Assim que as coisas vieram para uma das casas, um dos jovens foi mergulhar com os amigos e morreu afogado. Uma brincadeira que o colega fez. Eram 3 colegas e um deles brincou e um dos jovens morreu afogado. O outro era um policial e sempre estava com tentativa de suicídio. Várias vezes a mulher acordava em casa e ele estava lá com a arma ou na cabeça, ele tinha arma em casa, que ele era policial. Uma vez ele colocou a arma na cabeça, uma vez ele colocou a arma na boca, e quando as pessoas oravam e trazia pastor e tudo mais, a pessoa era como se estivesse congelada. E a outra teve uma outra enfermidade, teve outra com um acidente de carro. Eu nunca vou contar a história toda, mas eu quero dizer que durante a libertação, né, eu estava nessa cidade e Deus, né, pela misericórdia dele, mostrou o que estava acontecendo. E assim que a gente perguntou o que foi vindo desse caminhão que foi dividido em 5 casas, e aí eles lembraram o que foi as peças que estavam lá. Nós recolhemos todas essas peças, incineramos e acreditem e pasmem, tudo que estava nesta casa, que era maldição, que foi incinerado, foi destruído, peças de contato, a gente já falou disso aqui muitas vezes. As bênçãos começou a acontecer naquelas vidas. Então, às vezes você tem dentro da sua casa, não é uma peça de maldição, alguma coisa que não é sua, alguma coisa de alguém que comprou e ele vendeu barato por causa de um desespero, uma situação difícil, não é? Você pode ter aí alguma coisa que não orna, não condiz, uma capa de Acã na sua casa. Então, não se afiance com ninguém, não se coloque na mão de outra pessoa por conta disso, né? Veja o que tem lá. Tem coisas que você precisa retirar da sua casa, limpar, arrumar, ver o que está acontecendo. Tudo que eu recebo, pastor, eu vou jogar no lixo, eu ganhei um presente, eu jogo fora, eu ganhei um casaco, eu jogo fora, eu ganhei uma meia, eu jogo fora. Não, não é isso. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Um presente que você recebeu de alguém, que lhe deu com amor, dia do aniversário, uma festa, não importa. Eu estou falando de coisas que estavam dentro de uma cena de crime, de assassinato, de morte, e que você comprou com preço barato, de briga, um casal que brigava muito. Então peça para o Espírito Santo de Deus para lhe mostrar se realmente foi uma peça de contato, se realmente foi uma peça de maldição. Ore, testifique se é verdade e desapareça com aquilo. Caso não seja, está tudo certo. Às vezes é uma oportunidade realmente que você comprou algo, não tem problema. Então, isso tudo, livros que você toma emprestado de alguém, leva para sua casa e não devolve, um caderno de alguém que você bota lá e deixa quieto no canto, você pega coisa dos outros e leva para sua casa e deixa quieto. Então, muitas vezes, né, a gente precisa desse cuidado de não deixar dentro da nossa casa essas peças de contato. E aí vamos continuar falando uma questão prática aqui que eu quero colocar para vocês, que tem 6 coisas que aborrecem a Deus e a 7ª coisa que ele abomina. Isso está no versículo 17. Me acompanhe lá no versículo 17. Olhe lá. 16 diz, há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestável. Olha os arrogantes. Sou melhor do que os outros, sou a boa, eu tenho tudo de bom, na minha casa tudo é certo. O arrogante também, ele pode ser para menos, não é? Como assim, pastora? Tem um arrogante para mais, que acha que ele é mais rico, o carro dele é melhor, a casa dele, e tem um arrogante para menos, que é aquela pessoa traumatizada, né? Aquela pessoa que é limitada em tudo. Você diz assim, olha, vamos experimentar
algo novo. Não, tô acostumado desse jeito, né? Eu só uso essa marca de sapato, só uso essa marca de meia, essa marca de cueca, essa marca de perfume. É uma pessoa que não experimenta nada. Ela é arrogante, ela é prepotente, ela não... Tudo dela que é o bom. O carro que não tem direção hidráulica que é o bom, né? O pneu fino que é o bom. A pessoa se acostuma com uma pobreza espiritual tão grande que ela se acostuma a não ter as coisas, ela se acostuma a não ter coisas boas e acha que aquilo é bom e termina ficando arrogante. Então a arrogância ela não é só de quem se acha melhor do que os outros, é também de quem se coloca nessa condição de dureza de coração. Tem pessoas que dizem assim, eu como, vou dar um exemplo simples de comida, a pessoa come, eu como frango, eu como creme de leite e eu como cebola. Ah, mas se misturar os três já não como mais. Não, aí não como de jeito nenhum. E se você tiver numa floresta, num lugar, se você não tiver outra comida, você não come? Ah, você come até gente. Como já aconteceu, as pessoas, para não morrer, comiam umas às outras, não é? Já aconteceu quantos casos que você já assistiu de pessoas que têm que se alimentar de corpos humanos mortos para não morrer. Olha que coisa louca você comer gente para não morrer, né? Uma coisa de canibal. Mas as pessoas, elas tinham um programa chamado No Limite, que as pessoas eram colocadas para comer de tudo. Tem gente que é do tipo, nunca comi, não gosta e tem raiva de quem come. Sabe? Aquela pessoa que nunca aprendeu e tem raiva. Você vê a internet para muita gente, é muito difícil. Tem gente que não quer aprender a lidar com o celular, não quer aprender a entrar na internet, não quer aprender. Fica só esperando o que cai no seu celular, vive comendo da comida dos outros, em nenhum momento busca inspiração de Deus para entender. Né? Tem a palavra de Deus ali disponível, mas não lê a palavra de Deus. Eu estou aqui com 2 Bíblias na mão, né? Tem gente que fica se alimentando do que os outros leram e interpretaram para poder viver. Isso não é bom. Você tem que pedir a Deus para lhe iluminar, lhe orientar. Então aqui fala ainda outra coisa interessante aqui, que ele diz que o Senhor odeia, né? Pessoas altivas, como eu falei, arrogantes, língua mentirosa. Aquela pessoa que está sempre mentindo, mãos que matam o inocente. Sabe o que é terrível? O aborto é matar o inocente. Você matar uma pessoa indefesa não é de Deus. Você entrar numa briga por causa de um filho e cometer um assassinato. Aquele filho lhe levou a cometer aquilo, né? Você tem que avaliar a situação. Essa mania que você tinha antigamente, aquilo que eu coloquei em Provérbios 13, você diz assim, meu pai me disse que eu não levo desaforo para casa, um boi para não entrar numa briga, 100 boi para não sair. Eu ouvi essa idiotice e hoje eu não faria isso. Jesus disse que a gente tem que perdoar 7 vezes 7. A arrogância pode levar você para o túmulo e levar sua família toda para dentro do túmulo também. E você vê que esse tipo de coisa precede a queda. Espírito de roubo, às vezes você rouba quando é criança, um bolo, um doce, um bombom, né? Aí Deus lhe envergonha publicamente um parente seu vivendo a questão de roubo. Então você vai ver que os pecados que são ocultos, eles são colocados para todo mundo ver, é público. E ele diz assim, coração que trama maldade, pessoa que fica ali quieta, parada, só pensando em coisa ruim. Tinha um personagem que era de Saramandaia, que ele era assim um matador, né? E aí ele chamava esse matador quietinho, caladinho. E eu lembro que ele vinha e ficava assim bem quietinho. E aí ele falava todo acanhadinho e ele era o matador daquele programa, daquele seriado, daquela novela. E o interessante é que muitos dos homens espreiteiros, eles ficam esperando a oportunidade de fazer o mal. Imagine a maldição que é ser filho de alguém que já matou muitas pessoas, né? Tirou a vida de outras pessoas. Pense nisso, né? Testemunha falsa que diz mentiras é aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Tem gente que ama uma confusãozinha. Tem gente que faz confusão até com a Bíblia, com a igreja. Já tem uma mente limitada, ser concisa. A gente está falando dessas coisas aqui. Em vez de ir na Bíblia procurar essa informação, não. Fica, não. Isso aí eu não acredito, não. Isso aí não é comigo, não. Até para você ter fé, você precisa ter uma mente aberta para Deus falar com você. E aí ele continua falando sobre guardar o coração, amarrar isso com uma sabedoria ao pescoço. E ele continua falando nesses
versículos também sobre a mulher imoral, né? O versículo 24 diz assim: eles o protegerão da mulher imoral, da palavra sedutora da promíscua. De novo Salomão está chamando a atenção da mulher imoral, da mulher promíscua, né? Não deixe seus olhares te seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza. Vou repetir: a prostituta o levará à pobreza, né? Pobreza de saúde, pobreza financeira. Mas dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida. Ei, olha, a prostituta, ela é livre, dorme com todo mundo. Mas quando você dorme com a mulher de outro homem, uma mulher casada, isso vai lhe custar a vida. Meu Deus. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime. Salomão faz isso, né? Pode alguém caminhar sobre brasa sem que os pés se queimem. Assim acontece com quem dorme com a mulher do outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo. Se a palavra de Deus está certa, e eu creio, não ficará sem castigo. Ah, fulano está em 10 mulheres, nunca aconteceu nada. Pode esperar, vai acontecer. Ah, vai. Isso aí é inevitável. E aqui ele fala assim: pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for pego, pagará 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo que é em sua casa. Deus diz que não tem perdão nem para quem rouba pouco, nem para quem rouba muito. Às vezes você rouba a confiança das pessoas, você rouba em lucros desonestos, excesso de lucro. Uma coisa custou 20, você olha e diz assim: ah, isso aqui vale 100, vamos vender por 100, né? Não vale 100. Você tem que ter o preço justo para as coisas. Ah, mas está todo mundo aí na rua vendendo de 40, todo mundo vendendo de 50, né? E aqui ele continua falando que o homem que comete adultério não tem juízo, destrói a si mesmo, será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará. Porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar. Você vai lendo que Salomão aí lhe chama a atenção também das questões que dizem respeito ao adultério. Então aqui ele chama a atenção da gente de fiança, ele chama a atenção de várias coisas. E só para terminar, eu vou ler para vocês aqui do 20 e 23. É natural e é bom que os filhos, enquanto crescem, se tornem adultos, fiquem cada vez mais independentes de seus pais. Vocês vão crescendo, os filhos vão crescendo, eles vão ficando livres dos pais, né? Verdade? Os jovens adultos, no entanto, devem tomar cuidado para não deixar de ouvir seus pais. Salomão está dizendo assim: ei, você aí que já está independente, começou a ganhar seu dinheirinho, está achando que já pode tudo, porque a alegria da gente é ganhar dinheiro para ficar livre, né? Ei, eu vou ganhar dinheiro para ficar livre. Lembra desse jovem que eu acabei de contar? Ele ganhou dinheiro, ficou livre, foi curtir a sexualidade dele lá em São Paulo, montou um apartamento e ganhou dinheiro, e se matou por causa de um grande amor, de alguém que não deu amor para ele. Olha, ele fugiu do amor da família, porque estava repreendendo, e morreu pelas mãos de um amor proibido. Olha que coisa mais medonha. E tudo que veio dele para dentro da casa dos irmãos com prosperidade e riqueza, porque ele se deu bem na vida, virou o quê? Maldição nas casas. Às vezes a gente quer fazer o que a gente quer e não é assim. E ele diz assim, ó: se você está lutando contra uma decisão e procurando discernimento, consulte os seus pais. Mesmo adultos, os filhos que melhores têm vida abundante e são prósperos, são aqueles que envelhecem obedecendo aos pais e sendo aconselhado pelos pais. Ah, pastora, mas meu pai e minha mãe é um desastre. Eu falei o quê? Aconselhado pelos pais. Os pais são referência, sim, mas tem pais que não são referência, mas Deus é sua referência. Disse, ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu não te abandonaria. O que é que Deus diz? A minha palavra está aqui. O que é que eu estou dizendo? O bom conselho, o conselho sábio, ele é o conselho prudente. Aí ele diz assim: os anos que as pessoas viveram têm experiência de sabedoria. E elas viveram erros e cometeram muitos erros. Por que é que os pais têm bons conselhos? Porque quando a gente erra muito, que é jovem, a gente vira pro filho e dá conselho para não acontecer. Então, assim, eu já fiz muita coisa errada, já confessei muita coisa, hoje eu prego a palavra, eu falo dos meus erros do meu passado, não tenho medo disso, mas isso não proíbe ou não vai impedir de que um filho meu erre. Mas se eu crio na palavra, se eu explico, se eu ensino, se eu leio, se eu comento, eles vão entender. E eu digo para vocês, filhos, ouçam os pais de vocês, mesmo que eles estejam errados, se eles estão passando, se seu pai é um exemplo de perdas financeiras, se seu pai é um exemplo de derrota, veja o que ele fez de errado para você não fazer igual. Que de repente você vê um pai vivendo uma derrota e você faz as mesmas coisas hoje. Você tem o mesmo comportamento.
O mesmo comportamento que você abomina e odeia, você faz igual. E você quer que sua vida mude? Não vai mudar. Então mude, ouça os conselhos de Deus, ouça provérbios, leia versículo a versículo. Eu não li todos aqui, mas tem muita coisa maravilhosa. Os textos que eu coloquei no grupo são muito interessantes. Meditem, compartilhem, tá? Esqueçam as datas de feriado ou falta disso ou daquilo. Se alegrem na sua casa, se alegre com sua família, se alegre com algo, sabe? Leia alguma coisa, escreva alguma coisa, porque a gente tem tanta dificuldade. Quando eu estou lendo, por exemplo, eu levo 2, 3 horas lendo, quando eu vejo o tempo passou. Às vezes a gente está ali ligado no que os outros disseram, ligue naquilo que você tem para meditar no Senhor, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, porque o like é bom para a gente saber se vocês estão gostando. O que é que se quiser fazer alguma pergunta no final, um texto, um comentário, eu respondo também, tá bom? A minha preocupação não é divulgação, a minha preocupação é instrução e conhecimento. Então fique com Deus, Deus abençoe vocês, viu? Um coração, fica com Deus aí. Amém? Beijo.